Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Samara, sou psicóloga e hoje, juntamente com a Alane, a convite do Grupo de Estudos em Saúde Coletiva em a Saúde do Adulto e do Idoso, vim conversar com vocês sobre um tema que pode fazer parte do cotidiano de cuidado de vocês. Ansiedade e depressão, conversando sobre a saúde mental do idoso e do cuidador. A ideia é que a gente possa bater um papo à distância e aprender, conhecer um pouco sobre cada um desses aspectos. Ansiedade, depressão, sobre os idosos e sobre vocês, cuidadores. Esperamos que vocês aproveitem ao máximo esse momento e que possam levar essas discussões adiante, aplicar elas no dia a dia de vocês. Olá a todos. Como a Samara mencionou, me chamo Alane, também sou psicóloga, e junto com ela a gente vai percorrer um caminhozinho daqui para frente juntos, e espero que seja de grande aprendizado para cada um, tá? É como se fosse uma troca, e espero que seja bom para todos. Então, a gente vai começar a conversa de hoje com algumas perguntas. A gente parte do princípio de que perguntas, ou seja, se perguntar, questionar e refletir um pouco sobre como é a sua realidade, os elementos do seu cotidiano, é importante para que a gente possa fazer reformas em nós mesmos e nos nossos modos de se relacionar. Então, o que é preciso para ter um envelhecimento saudável? O que é envelhecimento para você? O que é saúde para você? Como que a gente pode ter um envelhecimento saudável? Você conhece ou já conheceu algum idoso que tenha apresentado sintomatologia ou que tenha tido um diagnóstico de ansiedade, depressão ou algum outro transtorno? E os cuidadores? Você já conheceu ou conhece alguém que também vivencia um processo de adoecimento em saúde mental, seja por ansiedade, depressão ou algum outro transtorno? E como que fica a saúde mental, a saúde de quem cuida dos idosos? A gente sabe que às vezes pode ser uma tarefa, aliás, é uma tarefa muito complexa. Então, a palavra-chave de hoje é conhecer cada um desses elementos para que a gente possa modificar, como eu falei no início, os nossos modos de relacionar e de produzir cuidado, certo? E cuidado com os idosos e também com vocês, que são elementos-chave nisso. Então, o primeiro tópico do nosso encontro de hoje é o envelhecimento e a velhice. Bem básico, porque a gente pensa que quando constrói uma base sólida, a construção fica mais firme. E aí, a gente começa pensando o envelhecimento. O que é envelhecer? Então, o envelhecimento ele é um processo e uma fase natural do ciclo de vida. Ele é a manifestação de eventos biológicos, sociais e culturais. Ou seja, a partir do momento em que você nasce, você vai passando ali pelo seu processo de desenvolvimento, correto? Você nasce bebê e vai desenvolvendo ali corporalmente, fisicamente, biologicamente, passando por várias mudanças que vão te mudando ali para criança, adolescente, jovem adulto, adulto idoso. Isso é o desenvolvimento na sua faceta biológica. E todas as mudanças, que não são poucas, que o nosso corpo passa durante esse processo. Temos também um envelhecimento ligado a aspectos sociais, ou seja, o modo como você vive, o contexto em que você está inserido, ele vai influenciar muito nesse processo de envelhecimento. As condições de acesso à saúde, educação, a trabalho, moradia, as coisas que você tem ali disponíveis para você, né, vão estar interferindo no modo como você vai envelhecer. E, além disso, os aspectos culturais, principalmente o modo que o envelhecimento, que a velhice, os conceitos que estes
dois elementos, o processo de envelhecimento e a velhice, enquanto fase do ciclo vital, vão ter ali para a sociedade. Mas, Samara, como assim? Vamos pensar aqui. Qual a imagem que o idoso tem, por exemplo, na sociedade brasileira? Qual a imagem que o idoso tem, por exemplo, para a sociedade japonesa? Né? O modo, a concepção, a ideia que cada um vai ter sobre o velho, sobre o idoso e sobre o processo de envelhecimento vai influenciar as nossas relações com esse processo. O idoso vai ser ali algo a ser deixado de lado ou ele vai ser valorizado? O envelhecimento vai ser algo que a gente vai negar ou algo com o qual nós vamos nos relacionar tranquilamente? Então, tudo isso, se nós formos parar para pensar, vai influenciar no modo como nós produzimos cuidado, no modo como nós produzimos saúde e principalmente no modo como a gente abarca, né, esses processos que são naturais do nosso ciclo de vida. Então, a gente vai ter a estimativa de que até 2040 haja uma população total de 1,3 bilhão do público idoso mundialmente. Então, é uma galera considerável. A gente tem muita gente, nós temos, consequentemente, que pensar formas de cuidar, de manejar, de abranger ali, de construir modos de vida saudável, políticas públicas, estratégias para cuidar da vida dessas pessoas, certo? E aí, quando a gente vai ali para a literatura, nós temos dois tipos de envelhecimento, estão ali ligados a todos esses processos com os quais eu falei anteriormente. O primário seria esse envelhecimento normal, esse processo tranquilo que faz parte, é uma fase, um processo natural do ciclo de vida. Já o envelhecimento secundário, ele vai ser aquele que vai estar tão perpassado, tão atravessado por determinadas coisas não tão legais, que vai fazer com que a velhice não seja lá essa, entre aspas, saúde toda, né? Então, aquela pessoa que teve estilo de vida não tão saudável, acesso a uma alimentação ou escolha por uma alimentação inadequada, que tenha vivenciado algumas vulnerabilidades sociais que influenciaram no seu modo de vida, a gente imagina que vão ter ali alguns aspectos que possam caracterizar esse envelhecimento como secundário, ou seja, um envelhecimento que talvez não seja tão saudável assim, certo? A velhice, que é um ponto no qual eu já estou tocando aqui há algum tempo, nas entrelinhas, durante esse slide, ela é definida de acordo com a idade cronológica, ou seja, no processo de envelhecimento, a gente vai ter uma etapa que chega aqui, que a gente define como velhice, como idoso, como vocês quiserem ou preferirem chamar. É definida a partir dos 60 anos e é uma das etapas do desenvolvimento. Então, quando a gente fala de velhice, de envelhecimento, alguns aspectos vão estar ali juntinhos, relacionados. E aqui nós vamos pensar duas facetas, os aspectos positivos e os aspectos negativos. Nós gostaríamos de convidar vocês a, de certa forma, ressignificar um pouquinho esse conceito, positivo, negativo. Quando nós vamos falar aqui sobre aspectos positivos, nós estamos pensando esse positivo como coisas que vêm a somar, como naquela operação matemática básica, coisas que vêm a acrescentar. Então, se nós pensamos o envelhecimento e a velhice como uma derreada ali nesse tempo, como uma coisa que vai se somando, que vai subindo, nós pensamos logicamente que um dos aspectos positivos do envelhecimento e da velhice é a longevidade, ou seja, é viver muitos anos. Consequentemente, por viver muitos anos, nós vamos ter um acúmulo de experiências, muitas histórias para contar, muitas coisas para trazer, muito conhecimento, muita bagagem. E, além disso, a conquista de autonomia. E aqui nós pensamos a autonomia de um modo
muito amplo. Não só a autonomia de ir e vir com as próprias pernas, mas os outros vários tipos de autonomia. A autonomia de pensar por si mesmo, talvez a autonomia de tomar decisões, de gerir-se financeiramente, enfim, esse conceito bem amplo. E aí vocês vão ampliando também com os pensamentos de vocês. Quando a gente traz os aspectos negativos do envelhecimento, nós vamos voltar para a lógica matemática. Algumas coisas vão se perder aí, algumas coisas vão ficar pelo caminho. E a literatura traz para a gente que o envelhecimento ele predispõe alterações fisiológicas, limitações impostas pela fase e o surgimento de doenças, principalmente as crônico-degenerativas, que estão ali ligadas justamente a essas perdas que se vão tendo ao longo da vida, sejam as perdas físicas, como a resistência ortomuscular, ou então as perdas cognitivas, né, que também estão ali atreladas. Mas tudo isso predispõe a um desgaste natural desse corpo que vive muito. Faz parte também. Então, alguns desses sintomas e dessas características, eles vão se confundir ali no imaginário ou vão passar despercebidos por se assemelharem a comportamentos socialmente esperados para a velhice. E alguns deles não vão ser comportamentos socialmente esperados para a velhice. Alguns deles vão acender para a gente uma luzinha, quase uma luzinha amarela, dependendo ali da história de vida de como é esse idoso, e dizer, opa, aqui pode ter algo. E aí a gente vai começar a pensar como diferenciar, né? Isso vai partir muito de um olhar sensível, de uma escuta sensível. E aqui entra a importância que vocês, cuidadores, por estarem ali no cotidiano, convivendo de uma forma muito próxima dessas pessoas, vocês vão, logicamente, conhecer. Outras pessoas também irão conhecê-los. E aí é que entra a sensibilidade, quase um olhar de falcão, de saber diferenciar quando algo está ali saindo desse, entre aspas, normal, quando o idoso ranzinza começa a ficar mais ranzinza, quando o idoso encolhido começa a ficar mais encolhido, né? Algumas coisas já predispõem a gente a acender essa luzinha, tá? E vocês são esse primeiro binóculo ali, vocês conseguem avistar de longe porque vocês estão de pé. Então, o esquecimento, por exemplo, o cansaço, a apatia, a irritabilidade, ou mesmo a pouca ocupação, elas são algumas dessas coisas que podem passar despercebidas por serem socialmente aceitas, serem rótulos, serem coisas que ligam a velhice, ao idoso, mas que, como eu falei anteriormente, quando se muda um padrão, quando se aumenta um padrão, a gente acende uma luz. Então, vamos falar um pouco mais sobre caracterizar um pouco melhor, para a gente saber quando diferenciar uma coisa da outra, para a gente saber como olhar melhor cada um desses aspectos. Vamos lá conhecer? E aí, a gente começa a entrar um pouquinho, a conversar sobre os transtornos dos quais nós falamos no início da nossa apresentação. Quando nós vamos falar de transtornos, existem uma série, vocês acreditem ou não, mas livrões, cheios de classificações e de tudo mais. E aí é que entra uma coisa importante para falarmos a vocês. Vamos pontuar aqui sobre depressão e ansiedade de uma forma prática. Mas lembrem-se, vocês não estão sozinhos na identificação e no tratamento desses processos de adoecimento. Identificou alguma coisa aqui? A gente vai dar umas dicas de para onde correr. Mas lembrem-se, vocês não precisam cuidar disso tudo sozinhos, ok? E como pontuado anteriormente, depressão e ansiedade são processos de adoecimento. E como tal, eles devem ser cuidados com essa atenção,
certo? Eles devem ser cuidados como uma questão de saúde, né? Porque quando a gente fala de saúde, nós falamos não só de presença ou não existência de doença no nosso corpo físico. A nossa saúde vai além disso, né? Quando a OMS traz para nós um conceito de bio, ou seja, a saúde do corpo, psico, a saúde psíquica da mente e tudo mais, social, ou seja, desse meio que nos envolve, bio, psico, sócio, espiritual, das nossas relações com a espiritualidade, a gente começa a pensar a saúde de um modo bem grandão, ou seja, sobre tudo que nos circunda. Então, voltando para a questão da saúde mental, a depressão e a ansiedade, elas vêm ali como alguns, né, 2 dos principais transtornos que cometem a população idosa e que também, como a Alane vai falar um pouquinho mais à frente, estão ligados ali à vivência de vocês, cuidadores. A depressão e a ansiedade, elas são só um pedacinho. Então, por isso que a gente vai também pontuar a importância de vocês e das pessoas que também cuidam dos idosos ali junto a vocês, de manterem, né, esse acompanhamento, saúde mental, de procurarem desenvolver esse olhar de falcão do qual nós estávamos falando anteriormente. Então, a forma como a depressão, e agora a gente volta, se precisar de uma pausa, dá um pede para o facilitador, toma uma água, às vezes pode ser muita informação. O importante é que vocês absorvam isso da melhor forma possível para vocês, né, esses aspectos que muitas vezes a gente pensa, são conhecidos, mas pode haver sim alguma dúvida aqui ou lá. A depressão, ela vai se manifestar de formas variadas, porque ela vai depender muito da situação vivida pelo idoso, pelo sujeito que vai ali ter essa vivência de adoecimento. E como assim, né? A gente vai falar disso no próximo slide, mas a forma da apresentação, ela também começa ali dentro dos sintomas. Às vezes você vai ter sintomas bem evidentes, às vezes não tão evidentes. E aí, em linhas gerais, nós apresentamos a vocês os sintomas mais comuns, que são uma tristeza profunda, falta de apetite, alterações nesse apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima, queixas de dores pelo corpo, insônia, perda de energia ou perda de motivação para realizar as atividades do dia a dia, atividades que antes eram prazerosas, tendência ao isolamento e apatia. E agora a gente torna aqui. Quantos desses sintomas que eu estou aqui apresentando poderiam passar despercebidos por ser socialmente aceito para os idosos? Ou será algo que, não, ele é assim mesmo. Quantas vezes a gente pode deixar passar uma luzinha acesa que seria importante justamente por não parar um pouquinho ali e pensar nisso, né, na sintomatologia da depressão como uma possibilidade. Então, como eu falei anteriormente, a depressão, assim como todos os transtornos mentais, aliás, eu não falei anteriormente, ela é o que a gente chama de adoecimento multifatorial, ou seja, não vai existir uma causa única para a depressão. E aí nós vamos considerar que a interação entre fatores genéticos, doenças incapacitantes e acontecimentos vitais, ou seja, acontecimentos marcantes na história de vida daquela pessoa, estão entre as causas principais da depressão, estão entre os fatores que podem causar um processo de perda de sentido, de perda de vontade, né, nessa pessoa e trazer
a vivência de um adoecimento por depressão. Mas nós vamos ter algumas características e alguns fatores que são característicos do estado depressivo, ou seja, existe aquilo que a gente vai chamar de grupo de risco. E a gente pode pensar a idade avançada, o sexo feminino e a baixa escolaridade como alguns desses fatores característicos. E aí eu lanço a pergunta para vocês. O que vocês acham, o que vocês pensam que podem realmente colocar essas três características, esses três pontos aqui, ou seja, a idade avançada, o sexo feminino e a baixa escolaridade, como fatores ligados ali ao estado depressivo, baseado naquilo que eu estava pontuando anteriormente, né? Sobre como as experiências, a falta de algumas coisas ao longo da nossa história, ao longo da vida da pessoa, pode caracterizar ali algumas deficiências. De que modo esses pontos podem estar interligados ao estado depressivo? Se eu for passar uma festa, está ligado ao conceito de saúde, né, que a gente mencionou. Então, o aparecimento de doenças clínicas graves, né, adoecimentos clínicos tanto agudos, ou seja, que surgem, entre aspas, do dia para a noite, ou então processos de doenças crônicas, aquelas com as quais a pessoa convive por mais tempo, ou a incapacidade de voltar a uma atividade produtiva, a uma atividade de trabalho, de não poder cuidar das coisas como cuidava anteriormente, o isolamento ou situações de abandono, a perda de companheiros, né, ou a saída de filhos de casa também são eventos muito marcantes para o idoso no envelhecimento das pessoas. A institucionalização, ou seja, a entrada ou a colocação de idosos em abrigos e as situações de vulnerabilidades, ou seja, idosos que podem estar vivendo situações de perdas de alguns direitos, isso seria mais uma violação, desculpa, de algumas coisas ali não tão como deveria estar, né, a vulnerabilidade. E a ausência de retorno social, ou seja, o modo como as pessoas se relacionam umas com as outras, ao retorno de familiares, o retorno de figuras significativas, né, de um reconhecimento, de uma atenção, de um afeto para esse grupo, pode contribuir. Todos esses post-its aqui são elementos que podem contribuir para o adoecimento em saúde mental, sobretudo no adoecimento por depressão. E aí a depressão, ela vai se encontrar associada a um elevado grau de sofrimento e compromete a qualidade de vida dessa pessoa. E aí eu vou reforçar mais uma vez que o diagnóstico de um transtorno depressivo, que existem outras classificações dentro da depressão, ela é realizada por um profissional de saúde, considerando o quanto essa vivência afeta, né, a vida de uma pessoa. Certo? E aí a gente teve aqui conversando sobre todos os fatores que contribuem para o desenvolvimento de uma sintomatologia ou de um quadro depressivo, mas o que protege a gente? O que pode ser para nós recursos de proteção, estratégias de enfrentamento, né? Então, ter uma boa qualidade de vida, uma boa alimentação, dormir bem, ter um bom convívio social e familiar, momentos de lazer, estratégias de enfrentamento, ou seja, recursos que você vai ter ali que vão te ajudar a passar por situações difíceis. Saúde física são fatores de proteção. Então, pensando no dia a dia, quais os fatores de proteção estão ali disponíveis para o meu idoso? Como eu posso, de certa forma, potencializar, bombar eles ali para fortalecer um pouquinho mais? Tudo isso são questionamentos que você também pode estar se fazendo ali no cotidiano.
Ou o que está enfraquecido ali? Quais desses recursos de enfrentamento ou fatores de proteção estão ali e quais estão faltosos? Né? Tudo isso são questionamentos importantes para o dia a dia, para, como eu falei anteriormente, conhecer a realidade para que a gente possa modificar. E agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre a ansiedade, uma segunda categoria de transtorno, do qual nós pensamos, né, o grupo também, esse pensamento de que pode atingir um pouquinho ali o cotidiano de cuidado de vocês, com as pessoas idosas das quais vocês cuidam. A ansiedade, ela acontece diante de uma visão catastrófica dos eventos, anunciando que algo perigoso e ameaçador pode acontecer. A ansiedade, ela é normalmente uma estratégia de defesa nossa, nos protegendo de um perigo maior. Mas o problema está quando ela é muito acentuada, quando às vezes nós não estamos diante de um perigo e pensamos que estamos. Na população idosa, a ansiedade está relacionada às limitações vivenciadas na velhice. Ou seja, todas aquelas mudanças que nós conversamos podem gerar uma série de medo nos idosos, todas aquelas mudanças corporais. Então, se eu me sinto, entre aspas, mais fraco das pernas, eu posso ter medo de cair. Mas, ao mesmo tempo, se eu conto com recursos de apoio que estão ali para me sustentar e me prevenir uma queda, se eu conto com uma pessoa ali ao lado, me dando um suporte para que eu possa caminhar melhor, mesmo assim eu me encontro com muito medo de cair, e isso me faz ficar sentado o tempo inteiro ou deitado o tempo inteiro, e isso está comprometendo o modo com o qual eu me relaciono com as pessoas, eu já não saio mais de casa. Enfim, estou criando aqui uma situação gigantesca. Mas para que vocês possam perceber o quanto que os prejuízos, o quanto que o grau, né, entre aspas, de prejuízos que a pessoa possa vir a ter é que está ligado ali ao quadro de ansiedade e ao diagnóstico por ansiedade. São frequentes, né, os sintomas de ansiedade em idosos, e na maioria das vezes a ansiedade vem associada a transtornos depressivos e doenças físicas. Acho que o exemplo que eu acabei de dar, ele ilustra isso de uma forma bem pontual, né? Mas não vamos se limitar só a ele também não, tá? Pensem nas situações de cotidiano de vocês que possam predispor isso. E aí, como eu mencionei anteriormente, até por exemplo também, é importante verificar a intensidade dos sintomas, o impacto da vida deles na vida da pessoa, né? E quais são esses sintomas, né, que vão fazer ali a luzinha amarela acender, né, o olhar de falcão ficar mais agudo. As alterações no sono, principalmente a insônia, a tensão, aquela tensão muscular, sintoma de angústia. Às vezes estou com aperto no peito, menino, estou com um negócio aqui na garganta, irritabilidade, dificuldade de concentração, taquicardia, o coração acelerado, tontura, cefaleia, dor de cabeça, dores musculares, formigamento e suor estão entre alguns dos principais sintomas da ansiedade. Mas a gente lembra que ela pode se apresentar também com algumas particularidades em outras pessoas. Por isso é tão importante que acendeu a luzinha, procura ajuda. Mas vem cá, como, onde, tá? Você tá falando de olhar de balcão, tá falando de acender a luzinha, pode estar tudo bagunçado aí. Vimos, conhecemos aqui várias outras coisas, mas para onde que eu vou agora? Né? O que eu faço com isso tudo? Então, perguntinhas básicas. A quem recorrer quando eu perceber esses sintomas? Quais os lugares disponíveis para cuidar do idoso? E onde eu, cuidador, entro nessa história? Eu acho que onde eu, cuidador, entro nessa história foi o que nós mais falamos aqui, né?
essa sensibilidade, essa proximidade de vocês para com as pessoas que vocês cuidam, os idosos da vida de vocês, é a nossa principal arma, né? O nosso principal trunfo, né? O que está mais ali disponível para a gente. Porque quando você tem essa sensibilidade de perceber as mudanças, de perceber a diferença, os comportamentos na apresentação, enfim, como aquele idoso está, você pode pensar que, opa, tenho que ir para algum lugar com isso, né? Então, por isso, o desenvolvimento dessas habilidades de observação e compreensão das questões é a nossa primeira coisa a fazer. E tentar compreender as questões é isso que vocês estão fazendo aqui, ao tirar um tempinho da vida de vocês para escutar a gente, para se dispor a estar com o pessoal do grupo, conversando, né, trocando ideias, se capacitando. Isso é o primeiro passo, né, esse desejo, essa vontade, essa disponibilidade de estar ali procurando conhecer e mudar um pouquinho. E aí a gente vai lembrar que a atenção básica, que a saúde da família é a principal referência para o idoso obter atendimento médico. É como se fosse mais ou menos assim. A atenção básica é aquela porta de entrada de um corredor grandão, e aí, tendo sido identificado ali na atenção básica, por meio dos serviços comunitários, ou então aquele médico do postinho, enfim, modo do cotidiano de vocês, ele vai dizer, opa, você tem que ir para essa porta aqui. Não, agora você tem que ir para essa outra porta aqui. Tá? Então, lembre-se sempre, nosso sistema de saúde, o nosso sistema de assistência social, eles estão aqui com a gente para nos amparar nessas dificuldades. No sistema de saúde, a gente já aprendeu que a atenção básica é a nossa porta de entrada. No sistema de assistência social, nós podemos ver as possibilidades de intervenção em dispositivos de fortalecimento de vínculos. Por exemplo, na assistência social, a gente vai ver o CRAS, né, como essa principal figura ali de fortalecimento de intervenção nessas situações de vulnerabilidade. E grupos, por exemplo, da terceira idade. E aí, juntando uma coisa com a outra, a gente pode também buscar suporte em redes de apoio, em redes sociais do idoso, ou seja, família, amigos, grupos de igreja, grupos de comunidade, enfim, o que for significativo para ele, essas pessoas que eles apontarem. Facilitar opções de lazer, atividades cotidianas significativas, como, por exemplo, gosto de cuidar das minhas plantinhas, ou gosto de fazer um frango caipira que só eu sei fazer. Todas essas coisas que são importantes para o idoso, que definem ele ali como quem ele é, que fazem ele ser especial naquilo, tudo isso é significativo e é protetivo, certo? Não é bom quando a gente sabe ou imagina que é bom em algo e a outra pessoa deixa você fazer aquilo e você percebe que, poxa, eu sou realmente bom nisso, não dá uma sensação de satisfação? Imagina aí a pessoa de quem você cuida tendo essa sensação também. E aí, tudo isso também vai ter um caráter socializante. Então, quando a gente amplia nossas relações sociais, a gente fortalece aqueles recursos produtivos, os quais eu falei anteriormente. As atividades físicas não estão no slide, mas também são muito importantes. A gente sabe que estar velho, ser idoso, não significa necessariamente estar ali parado. Tem muita vida, tem muita atividade na velhice, né? Cada pessoa vai estar ali de uma forma. Então, é também um fator ali para vocês estarem, talvez, usando como estratégia de prevenção, de proteção, de fortalecimento. E, para finalizar, a construção de uma relação de afeto cuidadoso. O que é essa relação de afeto cuidadoso? É isso aqui que a gente está tentando fazer. Isso aqui que vocês estão tentando fazer. Enquanto cuidadores, vocês estão se dispondo a procurarem novas formas de cuidar,
e talvez fazer isso com algumas graminhas a mais de alter. E agora que a gente já conversou sobre os idosos, sobre os transtornos, nós precisamos conversar sobre quem cuida de tudo isso, né? Quem está aqui, de certa forma, parando para embaralhar as cartas na mesa e seguir de uma nova forma. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre vocês. E a Alane vai continuar essa conversa. Como já foi relatado muito bem pela Samara, lá naquela nossa palavrinha-chave que era sobre conhecer, a gente conheceu um pouquinho sobre o processo de envelhecimento, os transtornos mais prevalentes na população idosa, e agora a gente também vai ficar atento para o cuidador, que esse cuidador ele também pode estar atento àqueles sintomas que foram citados anteriormente, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre vocês, levando em consideração o quanto que vocês são peça fundamental para o cuidado do idoso, para esses idosos nessa fase que eles encontram. E aí a gente vai falar um pouquinho nas tarefas, nas atribuições, naquilo que o cuidador ele deixou de fazer por si, na sua rotina, nos seus projetos, nos seus planos, diante a escolha ou a imposição que é de ser cuidador, porque a gente sabe que muitas das vezes vocês, cuidadores, vão como escolha, porque é filho, porque é algum parente, porque é uma pessoa que você tem afeto, que você ama, que você viu necessidade, mas mesmo diante disso, a gente também tem um olhar atento que possivelmente futuramente vai haver um cansaço físico, cansaço emocional, muitas emoções como assim dizer, contrárias, às vezes eu vou ficar cansado, vou me sentir culpado por esse cansaço, ou vai vir um pensamento, eu não devia estar aqui, né? Eu não queria estar aqui. Muitas vezes esses pensamentos fazem vocês sofrerem psicicamente. Não sei se é algo que acontece com algum de vocês, mas a gente vê muito isso na literatura, esses pensamentos que se chegam, esses sentimentos que vêm, e a gente normaliza e a gente também valida, porque vocês são peças fundamentais dentro do cuidado do idoso, para a reabilitação, para atender a necessidade dele no cotidiano, porque a gente sabe que o idoso, muitas das vezes, devido ao processo de adoecimento, qualquer outro tipo de acontecimento que tenha tido, ele encontra-se fragilizado. Não todos, claro, não todos, a gente não generaliza, porque existem pessoas que chegam nesse momento da velhice e tá ótimo, a saúde vai bem, a saúde emocional vai bem, consegue ser independente, mas existe outra parcela que não, que ela realmente vai precisar de muitos cuidados que vão estar atrelados mesmo ao seu cotidiano, a questão da saúde, e aí você, cuidador, você vai estar atrelado nessas orientações à saúde, à segurança, conforto e bem-estar, ao estímulo e incentivo à autonomia e independência, porque vocês são as principais pessoas que estão próximo deles. Então, aquelas que estimulam, vamos andar um pouquinho, vamos comer, vamos fazer isso, para o bem-estar desse idoso. E esse cuidado que vocês desenvolvem com essa parcela, ela também, tanto é de caráter biológico, como já citei, fisiológico, físico e psíquico. Você é a pessoa que apoia, você é a pessoa que escuta, você é a pessoa que, muitas das vezes, é aquele idoso mais tristezinho, mais desanimado, com dificuldade de se alimentar, e você tem que lidar com tudo isso. Muitas das vezes falta paciência, ou vai requerer mais paciência, e você é a pessoa que está aí dando esse cuidado a ele, né? É você. E, diante disso, a gente sabe que, com o cuidado, você também está vinculado com a presença de algumas dificuldades. Ao mesmo tempo que vem essas dificuldades, vocês buscam superá-las, né? E aí, muitas das vezes, vocês têm que lidar com situações
que envolve o limite humano, que envolve o cansaço, que envolve que durante esse processo de adoecimento a gente sabe que existem os riscos, os medos para que o meu idoso ele morra, que o meu idoso ele fique cada vez mais incapacitante, a gente não quer perder, então a gente sofre. Então, tudo isso envolve esse cuidado, né? Esse cuidado que vai requerer um conjunto de questões. E a gente precisa conhecer vocês e conhecer de quem a gente cuida. E aí, como mencionei anteriormente, diante desse cuidado, diante dessa escolha, ou algo que foi atribuído a você, a sua rotina ela vai ser alterada. Muitas das vezes, você vai ter uma dedicação totalmente exclusiva para esse idoso. E essas atividades, ela pode predispor a alguns sintomas também psiquiátricos, né? Pode desenvolver sintomas de ansiedade, de depressão, outros transtornos mentais. E aí vem a questão do desenvolvimento de sintomatologia, como eu falei, e alguns usos de psicotrópicos, né? Que seriam o uso de medicação para esses tipos de sintomatologia. E aí, o que pode contribuir para que o cuidador adoeça? Escassez na rede de suporte, que a gente vê muito e presencia muito na literatura, no nosso dia de trabalho, na nossa rotina, é que muitas das vezes esse cuidado ele é direcionado principalmente para um único cuidador. Então, se eu tenho dedicação exclusiva, eu sou cuidador único, eu tenho probabilidade de meu estresse ser mais elevado, estar sobrecarregado. E à medida que eu estou mais sobrecarregado, estou numa situação de vulnerabilidade, o que acontece? Eu adoeço e, ao mesmo tempo, eu não consigo ofertar um cuidado adequado ao meu idoso. Então, por isso é importante que a rede familiar, a rede de suporte se ajude, seja como um cuidador primário, que a gente diz, o cuidador principal, aquele que está ali no cotidiano, mas que também tem os outros cuidadores, o cuidador que vai ajudar com a resolutividade de algumas questões externas, que vai dividir alguns dias, algumas noites nesse cuidado, que aí pode contribuir para a diminuição desse elevado nível de estresse. Durante esse cuidado também pode surgir alguns sentidos, né? Que sentido eu estou dando para o cuidado ao meu idoso? Em um sentido que envolve afetividade, eu estou ali porque eu amo, eu estou ali porque eu acho que é a minha obrigação, ou eu, como ser humano, atribuí esse papel para mim e quero ser o transmissor desse cuidado, me sinto bem, e ser facilitador dessa adaptação, desse suporte que eu estou dando para ele fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. E também no suporte na obtenção de informações. Por quê? Porque muitas das vezes o idoso ele não compreende muito esse processo de adoecimento, ou tem dificuldade de lidar com algumas questões do dia a dia. Então, você vai ser essa peça fundamental também, de buscar essas informações, de buscar o postinho de saúde, a unidade básica de saúde, e levar essas informações para esse idoso. Você é a pessoa que explica, você é a pessoa que oferece afeto, você é a pessoa que divide o dia a dia com ele, né? Então, tem todas essas questões envolvidas. E aí, diante de todas essas vivências, tem algumas situações que podem acontecer, né? Situações de crise, como eu já mencionei anteriormente, aqueles sentimentos que muitas vezes vêm, de ter esses sentimentos que a gente fala ambivalentes, né? De querer estar ali, mas ao mesmo tempo estar cansado, de querer retornar à sua rotina. Tem a questão de vivenciar sintomas de constrangimento, de estresse, de frustração, alteração na sua autoestima e redução do convívio social. Lembra quando a gente falou, Samara falou lá atrás, sobre o que pode predispor a uma sintomatologia psiquiátrica em relação à depressão, à ansiedade, em relação ao pouco convívio? Então, se tu reduz o convívio social, se tu altera a questão da sua imagem em relação à autoestima, você se sente frustrado, tem pouco apoio social, não tem muito lazer, então tudo isso corrobora
para um adoecimento. E aí, essa sobrecarga, todas essas questões que te envolvem, porque tu tem muitas funções, né, como mencionado anteriormente, pode ocasionar alguns problemas físicos, pode agravar algum problema físico que tu já tem, ou que venha a surgir, problemas emocionais, psicológicos, financeiros e sociais. Quando a gente fala em financeiro, é que logo no primeiro aqui, no primeiro quadrinho, a gente falou que muitas das vezes você fica com cuidado exclusivo. Então, você sai do seu trabalho, você vai precisar depender do benefício do idoso, ou do seu esposo, ou de quem quer que esteja ao seu lado. Isso vai dificultar um pouco. Então, muitas das vezes também vem a questão da dificuldade financeira. E sociais desse pouco contato que tu vai ter com a tua parcela, com a tua comunidade, com a população que está em volta, né? Então, vamos seguir. E aí, dentro das literaturas, né, que a gente vem apresentando, um dado que é bem significativo é que esses cuidadores de idosos por doenças crônicas, aquelas doenças que vão degenerando ou doenças que permanecem com ele, vai com ele por um longo tempo, eles apresentam mais, vamos assim dizer, sintomas de ansiedade, estresse e depressão, se tu comparar ela com a população geral. Então, a gente pega uma população que não é cuidadora e a gente compara com os cuidadores de doenças crônicas. Essa população que é cuidadora, ela é predisposta a ter mais sintomas de depressão, de estresse e ansiedade. Por isso que a gente tem que estar atento para esse cuidado, por isso que é importante esse momento de conversa, para que a gente tenha um conhecimento e possa lidar com essas questões que advêm à nossa vida. E existe outro dado interessante, né, que esses cuidadores, eles têm tendência ao descaso em relação ao cuidado de si, por vivenciar de forma diária momentos estressantes no percorrer da doença. Por exemplo, como eu mencionei, relacionado ao idoso adoecido. Então, essas pessoas, elas têm tendência a deixar o cuidado de si. Então, se eu deixo o cuidado de mim, se eu deixo de vivenciar o meu momento de lazer, o meu momento de fé, de ter o meu autocuidado, a minha rotina diária ela vai ficar mais estressante. E aí eu lanço uma pergunta para vocês, tá? Então, como podemos cuidar desses aspectos? Vamos ver algum desses aspectos que faz parte do seu cotidiano, que até a gente já falou um pouquinho. Então, pensem, reflitam e vejam o que vocês podem estar fazendo para diminuir esse estresse, se alguém já está passando por isso, se alguém já passou, ou se a gente prevenir que isso venha a acontecer futuramente. Então, vamos ver? Cuidando do cuidador, né? É o nosso slide aqui. Identificou, lembrou de alguém em algumas situações dessas? Então, vamos procurar estratégias juntas. O bem-estar do cuidador está relacionado com as seguintes causas. Então, vamos dar um pouquinho de atenção aqui para ver se alguém se identifica, né? Da própria saúde do cuidador, como mencionei antes, que quando esse idoso ele vem acometido por algum adoecimento, esse cuidador ele vai precisar requerer de mais alguns cuidados, né? Ele pode predispor a questão do estresse mais elevado, tendência a não se cuidar tanto. Então, da própria saúde do cuidador e do idoso também, né? Como esse cuidador está naquele momento, se ele já tem alguma doença crônica ou se tem algum outro tipo de adoecimento, então, se ele está bem. Das ajudas que recebe da sua rede de apoio, como já falei, a importância de sempre dividir esse cuidado com outra pessoa do seu ciclo afetivo. Apoio emocional, colocando reconhecimento e agradecimento de familiares ou pessoas próximas, porque a gente vai imaginar aqui um pouquinho. A gente mudou a nossa vida, a gente mudou nossa rotina, e aí a gente está cuidando do idoso, mas a gente só escuta cobrança. Ah, mas por que você não fez isso por ele? Ah, por que você não fez dessa forma? Esses comentários que muitas das vezes chegam até a gente, no lugar de eles ajudarem, eles vão nos deixar um pouquinho mais estressados, né? Concordam? E aí esse apoio emocional, ele é importante, porque você está cuidando, mas você quer que a gente gosta de ser reconhecido. A gente cuida, a gente está aqui porque a gente tem um afeto, um cuidado pelo idoso, pelo nosso familiar,
como eu já mencionei lá no início, a gente reconhece as emoções que surgem. Surgem as emoções boas, mas surgem as emoções também que são, vamos assim dizer, negativo. A gente está estressado, a gente está com raiva, a gente está com receio de algumas coisas. Então, esse agradecimento, esse reconhecimento familiar de pessoas próximas, ele é importante. Informações que tem acerca de como cuidar. Se eu estou com um idoso, eu tenho informações de onde procurar ajuda, do que ele tem, do que eu preciso fazer para ajudá-lo, para tornar mais independente, para ter uma boa saúde, isso ajuda também, tá? E aí é isso que a gente está fazendo aqui nessa palestra ou em outros cursos que esse grupo está desenvolvendo para vocês, porque vocês vão ter informações adequadas e vocês não vão ficar ansiosos, vocês não vão ficar com medo. Ah, o meu familiar está sentindo isso, e agora? A gente passa muita coisa na cabeça, a gente tem muito medo. Mas se o meu familiar adoeceu, onde eu posso procurar ajuda? Ah, o meu familiar está mais tristinho hoje, o que eu posso fazer por ele? Que tal a gente fazer alguma coisa junto? Que tal a gente resgatar algumas vivências dele, história de vida, assistir alguma coisa juntos? Então, tudo isso ajuda também para que você se sinta melhor. Sua capacidade de atuar diante a comportamentos difíceis que pode vir da pessoa idosa, porque existe isso também. Possa ser que no decorrer desse percurso, o idoso fique mais agitado, ele não consiga mais ser ativo, ele tenha depressão, ele tenha alucinações, ou etc., outras coisas que possam vir a surgir. Então, se eu tenho capacidade, se eu fui capacitado, se eu tenho informações, e se eu me comporto, e eu tenho comportamento para lidar com isso, então, isso também ajuda a lidar com essa situação estressante, e isso ajuda a amenizar esse sofrimento. E as suas estratégias de enfrentamento diante de situações difíceis e de cuidado. Por exemplo, o que é que você faz diante de um momento de ansiedade? Né? Você é uma pessoa religiosa, você utiliza dessa fé para lidar com o dia a dia, você reconhece que está ansioso e aceita? Eu vou vivenciar aqui minha ansiedade, eu já sei que essa palpitação aqui no peito é sinais de que estou ansiosa. Ou esse pensamento que surge que se não der conta, né? Se eu não fizer bem para o meu idoso, para a pessoa que eu cuido. Então, muitas das vezes, esses pensamentos que vêm, que faz a gente ficar ansioso, que faz a gente ficar com medo, a gente pode confrontá-los de certa forma. A gente identifica eles, eu já passei por isso aqui antes. Eu já cuidei do meu idoso. O que foi que eu fiz naquele momento que ele passou mal? Ou o que eu fiz naquele momento que ele estava triste? Resgata, busca essas informações, aceita aquela emoção que vem. Ah, eu estou chorando, mas eu não posso chorar. Você pode chorar. Né? Você pode lidar com essas emoções, reconhecer que é uma emoção. Não aquele choro, porque como a Samara mencionou anteriormente, a gente tem que dar atenção à intensidade. Né? Se você está mais choroso, se você está muito ansioso, está com dificuldade de dormir, está tristinho, está sem ver sentido na sua vida, se tudo isso estiver englobado e isso não faz parte de você e está muito intenso, a gente liga a luzinha amarela. Tá bom? Para você também. Então, essas estratégias de enfrentamento é aquilo que a gente usa no nosso dia a dia mesmo. Eu estou muito ansioso e quando eu arrumo a casa, ou eu vou ali na casa de fulano, isso ajuda. Então, que tal a gente usar isso também? Então, essas questões que vão sendo colocadas no nosso dia a dia para a gente lidar com as situações desagradáveis que surgem, né? E aí, como a Samara já mencionou também, para você cuidador, a estratégia de saúde da família como primeiro dispositivo de cuidado e busca de elementos no território e na comunidade, como os grupos religiosos. Você é cuidador, você tem uma rede de suporte, você tem a família, você tem amigos. Chama, convoca, né? Para eles também terem conhecimento, para eles cuidarem, para dividir o cuidado desse idoso, porque é importante para o idoso, é importante para você. O idoso que vai ter mais pessoas ao seu redor para poder ajudar, para poder enfrentar essa fase difícil, e você
ter o seu momento de autocuidado. Se o seu autocuidado eu gosto de ir à igreja, de ir à missa, ou qualquer outro tipo de religião, eu gosto de sentar numa calçada, né? Eu gosto de vivenciar algum festejo, alguma coisa que tem na minha comunidade. Vai, né? E os grupos de idosos, como a Samara também já falou, né? Para eles e para vocês também, para vocês terem essa atenção. Agora, a gente colocou aqui nesse nosso último slide, estratégias de autocuidado. O que são estratégias de autocuidado? É quando a gente para e a gente diz, eu preciso me cuidar. Você está cuidando do idoso, excelente. Você está lhe dando o seu melhor, excelente. Mas o que eu estou fazendo por mim? O que eu deixei de fazer que eu fazia antes, que me deixava feliz, que me deixava bem? E aqui tem algumas estratégias que a gente pode utilizar no dia a dia, como já mencionei. A questão de dormir bem, de ter um animalzinho de estimação, a questão da alimentação, do autocuidado da beleza. Se tu gosta de passar algo no rosto, se tu gosta de pintar a tua unha, teu cabelo, se aquilo te faz bem, se aquilo te deixa animado, faça. Ou eu vou tirar aquela meia hora por dia e vou ligar para alguém que eu gosto. Por videochamada, por ligação, ou um áudio no WhatsApp, o que seja, aquilo que te faz bem. Então, tira para você. E desfoca um pouquinho da situação difícil que tu está vivendo. Mas foca também um pouquinho em quem tu é, naquilo que tu gosta de falar, naquilo que tu gosta de dividir com seus amigos, com a sua família, consigo mesmo. Então, tudo isso também ajuda. Cuidar das plantinhas, ver um filme, ouvir uma música, ler um livro e tomar um café. Tomar um café, um suco, qualquer coisa que você goste. Então, tenha esse momento, desfrute deste momento com alguém que você goste e consigo mesmo, sua companhia. Eu preciso tomar um banho. Eu preciso tomar um banho e deitar na minha rede. Ficar meia hora tranquilo. Isso é autocuidado, tá? Então, você dá atenção a essas coisinhas que a gente diz simples do nosso dia a dia, mas que fazem a diferença. Fazem a diferença para você ter o seu dia melhor, para evitar um adoecimento, para você se desestressar, tá bom? E a gente agradece pela disposição de vocês, por estar conosco aqui até esse momento. Aqui estão as nossas referências de tudo aquilo que a gente falou para vocês. Nosso obrigado, eu espero que tenha ajudado bastante. A gente está disponível para qualquer dúvida. E eu e a Samara, a gente fica por aqui. Quer falar algo, Samara? Muito obrigada a todos vocês pela participação, pelo envolvimento, pela atenção. E muito obrigada também ao grupo pelo convite. Nós estamos aqui à disposição para vocês, cuidadores, para o grupo, para o que vocês precisarem, para que a gente continue construindo conhecimento, para que a gente continue aperfeiçoando um pouquinho o nosso olhar sensível e continuando a criar formas de cuidado afetuosas, formas de cuidado cuidadosas. Muito obrigada. Lembrando, né, a palavrinha lá do início, sobre conhecer. Vamos conhecer mais, vamos nos informar mais e vamos conhecer sobre cada um de nós, tá? Obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.